Eu estou me casando na pandemia. E eu digo assim, casando como ato contínuo, porque eu não acredito que um ritual cele um casamento. Não é um momento de documentação, não é uma festa, não é nada dessa natureza que sela um casamento. Eu acho que um casamento é justamente um encontro diário, continuado, de amores, frustrações, desejos, expectativas, prazeres e frustrações que vai se consolidando, que vai se estabelecendo. Então, na verdade, eu venho me casando com o Sérgio desde que eu conheço. Acho que na maior parte do tempo sem perceber que eu estava me casando com ele, sem perceber que eu estava me juntando a ele. E agora na pandemia, mais conscientemente, mais deliberadamente, porque nós passamos a morar juntos e com isso eu tenho me deparado com algumas questões interessantíssimas sobre casamento, essa nossa resistência em participar da vida do outro. É interessante porque assim, o que é descrito é que nossas avós eram obrigadas ao casamento como forma de manutenção, de vida social, de sobrevivência, porque não tinham liberdade para o trabalho, não tinham liberdade econômica e às vezes não tinham liberdade moral. Por causa disso, precisavam de um homem que validasse a sua existência, que validasse, que as validasse como pessoas mesmo. Então, quando a gente entra num estado social em que a gente não tem mais necessidade dessa validação, o que se estabelece é a não necessidade do casamento. E eu sempre achei isso engraçado, porque quando a gente pensa, parece que a gente só consegue pensar a partir dos extremos. Então, eu era obrigada a casar e agora eu posso não casar, mas eu leio isso como eu sou obrigada a não casar. A maior parte das pessoas que eu conheço, ou elas colocam o casamento na chave da necessidade, eu preciso disso, por algum motivo qualquer, às vezes até uma dependência emocional, uma fragilidade emocional, ou eu não vou passar por isso de jeito nenhum. Não conheço, eu conheço muito poucas pessoas que aderiram ao casamento por livre deliberação. Eu posso não me casar, eu não preciso de você para nada, no sentido de não preciso de você para me validar economicamente, nem socialmente, nem moralmente, mas eu quero estar com você. Eu gosto de estar com você e quero, a partir desse gostar, eu penso assim que o mais legal para a gente definir um amigo e um amante eu gosto de ser a pessoa que eu sou quando eu estou com você. Quando eu penso nos meus amigos, eu penso que eu gosto de mim quando eu estou com eles. Quando eu penso no meu amor, eu penso que eu gosto de mim quando eu estou com ele. E quando nós decidimos morar juntos, bom, eu passo muito tempo com ele, então eu realmente tenho que gostar muito da pessoa que ele traz à tona em mim para eu querer passar por isso na maior parte do meu tempo, na maior parte da minha vida. Mas como eu estava dizendo, uma das coisas que eu mais ouvi foi essa surpresa com o fato de eu querer me casar. Porque o que estava dito era que casamento é para as pessoas que precisam, que não tem outra opção. E não que casamento é uma liberdade. Eu posso fazer, eu posso não fazer. É a mesma confusão que eu acho que acontece com a coisa da liberdade sexual. Quando a gente pensa, eu sou uma pessoa livre sexualmente, quando eu penso, eu sou uma pessoa livre sexualmente, eu penso que eu tenho liberdade para escolher de que modo vão se dar as minhas relações sexuais. Mas,
quando eu digo isso, parece que as pessoas entendem que eu vou transar com qualquer pessoa ou com qualquer coisa, de qualquer maneira, em qualquer circunstância, sem regra, sem medida. Que liberdade é uma expressão, sei lá, absurda, quase animalesca da própria sexualidade. Eu sempre achei isso muito curioso. Minha mãe guardava umas revistas que eu lia quando eu era pequena, da época em que ela se casou. E eu sempre li essas revistas, eu as tenho guardado, algumas até hoje, e na medida em que fui estudando psicanálise, elas me interessaram muito mais, porque, por exemplo, quando a minha mãe se casou, a regra era que você não deveria permitir nenhuma aproximação sexual, nem do seu noivo, do seu comprometido, porque se ele fizesse isso, na verdade ele estava tentando testar a sua virtude. E a mulher que queria o casamento não deveria colocar a sexualidade antes do compromisso totalmente estabelecido, ou seja, lá, do ritual de casamento. E aí depois, uns anos depois, teve uma revista, muitos anos depois, né? Muitos anos depois, teve uma revista nova que vinha com um encarte. Não sei se algum de vocês já viu. Vinha com um encarte que era um encarte quente. Ele vinha selado. Quando você abria a revista, você não abria esse encarte imediatamente. E ele tinha dicas sexuais. Era uma revista feminina, uma revista para mulheres, e aí tinha dicas de como realizar sexo oral, ou como realizar sexo anal, ou como apimentar a relação, coisas do gênero. E o que estava no não era subtítulo, era o que estava subdito no texto era: se você não fizer, alguém vai fazer isso com o seu parceiro e você vai perdê-lo. Então, entra numa linha de obrigatoriedade igual as revistas da minha mãe. Tipo, olha, não faça, porque se você fizer, ele vai pensar que você é uma mulher que não presta e não vai querer se casar com você. Aí, sei lá, alguns anos depois, faça isso, faça com muita atenção, se dedique a fazer, porque se você não fizer, ele vai pensar que você é uma reprimida e vai procurar outra que faça isso com ele. De todos os jeitos, o desejo da mulher não é considerado. Ela é um objeto que deve satisfazer ou não as fantasiadas expectativas dos homens, porque o que os homens querem nós não sabemos, de verdade nós não sabemos. O que a gente tem é uma fantasia nossa sobre o que eles querem, que é normal em qualquer relacionamento, né? Eu não sei nada de você. Eu tenho fantasia sobre o que você é, você tem fantasia sobre o que eu sou, e entre as nossas fantasias e as nossas vivências a gente acaba construindo alguma realidade. Mas eu tô falando disso só para falar dessa coisa de liberdade, para dizer assim, que eu acho que a gente não entende muito bem o que é liberdade. Eu acho que a gente trabalha com obrigatoriedades. Então, é obrigado fazer, é obrigado não fazer. É obrigado casar, é obrigado não casar. E liberdade é você medir as circunstâncias que se apresentam para você, na sua realidade, e fazer o que você pode fazer naquele momento. Tem a ver com você, não pode ser a partir de um padrão. Liberdade não é alguma coisa que alguém pode te dar. Liberdade não é alguma coisa que alguém vai compreender que você tem. É uma coisa que você tem e que você exerce. Às vezes, até a revelia do mundo, a revelia das pessoas em torno de você. E com isso, então, eu me descobri exercendo a minha liberdade para casar. Isso é um desafio para mim também, porque eu sou essa pessoa formada por essa geração que acreditou que liberdade tinha a ver com negar referenciais estruturais da geração anterior. Então eu tenho aprendido que eu sou livre para casar, livre para enlouquecer como noiva, livre para ficar doida procurando um vestido. Foi a parte mais estressante do casamento até agora, encontrar o vestido de noiva. Muito difícil, porque
Aquilo não é uma roupa de verdade, né? É uma roupa cenográfica. Eu ainda estou tentando entender, integrar o significado do vestido de noiva na minha realidade intelectual. Eu não consegui. E justamente porque eu não estou conseguindo fazer essa integração, eu não sei que referenciais utilizar para escolhê-lo. Então tá muito complicado. E as pessoas não estão conseguindo traduzir isso para mim. Mesmo os especialistas em vestido de noiva parecem não saber falar sobre isso. É aquelas coisas da cultura, né? Aquilo é uma verdade cultural tão estabelecida que ele não procura entender quais são os elementos que formam aquela realidade. Ele não reflete sobre ela. Aí se não reflete, não é capaz de explicar. Parece eu perguntando, não sabe me explicar, eu não sei o que fazer. Estamos perdidos. Mas enfim... E uma das coisas mais interessantes que eu fiz nessa pandemia está sendo me casar. E, bem, estou descobrindo uma parte minha que eu não conhecia e estou gostando muito dela.